Graças a Deus, estamos aqui mais um dia na presença de Deus para realizar este grande trabalho do Senhor. Hoje, que é 27 de maio, dá esse estudo que é a continuação do que a gente deu quarta-feira passada sobre a santificação. Eu quero aqui abraçar todos vocês que estão aí assistindo, e orem por a gente para fazer um trabalho maravilhoso, porque eu apenas sou um vaso, eu não tenho nada. Se Deus não usar, não vou fazer nada, né? Porque tudo é dele. E também eu quero agradecer os que estão orando, os que estão juntos, os que estão reunidos e sempre nesta comunhão, todos que estão unidos na presença de Deus, neste amor fraternal. Eu digo uma coisa que Deus é testemunha, eu amo a todos, eu não faço acepção de pessoa, só não sou obrigado a concordar com todos, mas eu amo a todos e respeito a todos. Por isso, nesta noite nós vamos dar estudo, a continuação, que é a santificação. E também eu quero avisar a todos vocês que falem para alguém que vai ficar gravado no Tocha de Bênção. Se alguém pode estar ouvindo ou assistindo ao vivo, vai ficar no Tocha de Bênção. Eu quero abraçar os pastores que pregam a palavra de Deus, que pregam a verdade. Nós temos o pastor José Gedinão, temos o pastor Antônio Mendel, pastor Alex e todos esses homens de Deus que são chamados, que pregam a palavra de Deus. Eu quero abraçar a todos, quero orar agora. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, neste momento que estou na tua santa e gloriosa presença. Meu Pai, continua abençoando nosso diácono Maico, que está aqui atrás dessa câmera fazendo esse trabalho maravilhoso. E também, meu Deus, te peço que o Senhor leve esta palavra aos corações que estão aí para receber. Meu Deus, não deixe falar nada de mim mesmo, mas falar da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor e lhe agradeço. Amém. Bom, nós estamos continuando no estudo que a gente parou na quarta-feira passada. Eu disse que nós íamos continuar. Por quê? Esse assunto é um assunto muito importante, que é sobre a santificação. É uma coisa que mexe com muita gente. Às vezes as pessoas têm medo de dizer que são santos. Às vezes as pessoas não são nem santos. Então nenhum que não é santo não entra no reino de Deus. Isso é uma coisa certa. E alguém tem medo de falar sobre santificação. Não, santificação, isso aí não é ainda, não está no tempo, porque nós ainda somos pecadores, nós ainda pecamos demais. Isso não é uma pregação de uma pessoa que conhece o próprio Deus. Eu às vezes fico até achando uma coisa, irmão, que eu não concordo. Se a pessoa quer falar de alguém que não conhece, não vai falar quase nada, porque se alguém quiser falar alguma coisa sobre minha vida, ele precisa o quê? Precisa conhecer bem a minha vida. Se ele não conhecer bem a minha vida, ele não pode falar quase nada. O que é que ele pode fazer? Vai procurar alguém que esteve mais perto de mim, alguém que para poder pegar informações, para poder falar alguma coisa da minha vida. Mesma coisa, uma pessoa que pode dizer que é um crente, eu não estou julgando ninguém, mas às vezes pode dizer que é um crente, tem uma Bíblia, ele lê, ele prega, ele dá estudo, mas ele não conhece o dono da Bíblia. Ele não conhece o dono da Bíblia, ele dá estudo. Por que eu digo que não conhece o dono da Bíblia? Porque às vezes eles precisam procurar informações em outros setores. Tem pessoas por aí esperando que essas pessoas cheguem lá para pagar e receber dinheiro para dar informação, que eles também não têm a coisa correta. Eles também não têm a informação correta. Porque para nós falarmos de Deus, a teologia, por exemplo, a teologia é estudo de Deus. Mas uma pessoa vai dizer, estuda
A teologia, que é estudo de Deus, mas vai ensinar outras coisas que não tem nada a ver com a coisa de Deus. Eu cheguei na Casa da Bíblia uma vez e tinha um livro lá, 10 Cultura, era um livro de carta aos romanos. E o homem que escreveu, um homem reconhecido, um homem muito de renome, né, escrito por João Calvino, e o rapaz me insistiu muito: compre esse livro, ele é muito bom. E eu comprei o livro. E quando cheguei em casa, eu fui examinar. Quando eu fui encontrar alguma coisa para me entender, para mim saber o que ele queria dizer, eu já estava cansado. Já tinha lido tanto assim de folhas, falando, contando até, tem muitos deles aí que vão contar a história sobre isso, que Paulo, onde ele morava, tinha um rio, ele brincava lá, como criança, brincando lá na beira do rio, mas o pai dele, não sei o quê. Isso é tudo que eu quero saber. Nós queremos saber o fundamento da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse uma certa vez para os fariseus, saduceus, ele disse: errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E ele disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e procurai ter nelas a vida eterna. Por quê? É a Bíblia que nós estudamos a palavra de Deus aqui, a Bíblia. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo disse: olha bem, examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, né? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é a Bíblia, nós não temos que estar batendo para cá, para lá. Então, esse assunto sobre a santificação, ele é um pouco complicado para quem não pode entender, né? Não, santificação, o pastor está falando que nós temos que ser santificados. Foi Jesus que nos santificou, que nos limpou pelo seu sangue. Mas nós vamos mostrar na Bíblia o que a palavra de Deus fala isso. Porque é uma coisa importante, que nós cremos que as Escrituras ensinam que os verdadeiramente regenerados são os que perseveram até o fim, né? Sem sombra de dúvida, que seu apego perseverante a Cristo é o grande sinal que nos distingue dos professos superficial. Olha, então o que nós podemos entender, eu estava vendo isso e eu escrevi essa coisa aqui, porque é isso que nos distingue dos que são professos, mas são superficial. Eles não têm segurança do que foi. Quando nós cremos, nós seguramos esta fé no Senhor, nós falamos, porque eu não vou falar de coisas aqui que você não vai, não, mas pastor, não vai dar, né, o estudo sobre santificação. Nós vamos falar sobre isto, não é contar a história, como foi que alguém pôde receber para ser santificado, não. Vamos mostrar a Bíblia. Olha o que diz aqui também, que uma providência especial vela pelo seu bem, pelo seu bem-estar, e que eles são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Isso é o que nos assegura esta confiança que temos em Deus, e Ele tem a confiança em nós. Por isso, irmão, eu quero que você note, eu quero ler aqui uma passagem da palavra de Deus para você entender para que você foi chamado. Você aceitou Jesus Cristo, não é? Você aceitou Jesus Cristo e agora você é um santo de Deus e somos santificados pela fé em Jesus Cristo. Agora, mas nota o que diz aqui a palavra de Deus. Eu quero que você note aqui, escreva, se você vai escrever aí para depois você meditar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8, que eu quero ler. Nota isso aqui que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Está entendendo?
Ele não nos chamou para a imundícia. Mas para que Ele nos chamou? Diz a parte B do versículo 7, né? Mas para a santificação. Então, irmãos, é uma coisa que é uma guerra neste mundo de religião. É tantos religiosos brigando, discutindo, teimando, é aquele que está certo, é aquele lá, Não, vamos para a palavra de Deus e sentir em nós. Se você sente esta santificação botada por Deus na sua vida, você é verdadeiramente a pessoa que persevera na presença de Deus, porque o versículo 8 diz: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quem despreza este ensinamento puro da palavra de Deus, não está ignorando ou deixando de crer no pastor, não. É em Deus. Ele diz, porque ele diz assim: portanto, quem despreza isto, quem despreza este ensinamento da palavra de Deus, não é a mim que você vai desprezar se não crer, mas é a Deus, porque é Ele quem nos deu o seu Espírito Santo. Por isso, meus amados irmãos, como é importante que nós pensarmos bem nesta palavra. E eu quero falar mais uma coisa aqui para chegarmos lá na parte que vamos mostrar mais sobre a santificação. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, eu quero falar uma coisa para ver se você entende essa coisa. Aqui você está vendo que eu não estou trazendo nada lá das mochilas, lá da coisa, não. Estamos tirando da Bíblia, porque o pastor ele tem interesse de ver o crescimento do povo de Deus. É uma responsabilidade tão grande que às vezes de noite eu fico meditando: meu Deus, em que eu estou deixando de ensinar? Em que eu estou deixando de fazer? O que eu estou parado? Por quê? Em que eu estou perdendo? Porque eu fico preocupado, porque a igreja, ela é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, deu sua vida por ela, com quem ele vai casar mais tarde. E isto cabe ao pastor ter este zelo, não é ao irmão, o membro eles ajudam, mas o pastor ele é o responsável pelo rebanho. Deus não entregou a outra pessoa, não. Por isso que às vezes o pastor pode até perder boas amizades, porque não vai concordar com A ou B que não está certo. Por isso, olha, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a Bíblia recomenda o quê? O primeiro passo que nós aprendemos é seguir nos passos do Senhor, seguir nos passos do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. É o primeiro passo, é seguir os passos do Senhor. Porque, olha, se eu ler aqui em 2 Pedro, 1 Pedro no capítulo 2, versículo 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, você nota aqui o modelo primeiro, é o modelo de Cristo, está em nós hoje. Ele passou para nós, ele diz, a palavra de Deus está dizendo porque para isto sois chamados. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para viver de festejos, de festas, de coisas, de viver em restaurantes, os almoços, vamos para o jantar. É bom fazer tudo isso, mas nós precisamos entender que nós estamos debaixo da mão potente de Deus e temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós suportamos estas aflições, o que Cristo passou, seguindo as suas pisadas. Eu não posso seguir as pisadas do Senhor sem eu receber o sofrimento que eu tenho que enfrentar. Às vezes as pessoas dizem que seguem ao Senhor, mas não quer participar de nada que venha causar sofrimento, mas é criticar, fazer blasfêmia ou procurar alguém
que embora gastando muito dinheiro, mas que vem aliviar o sofrimento. Meus irmãos, nós temos que pensar, olha, porque para isto sois chamados, para quê? Pois também Cristo padeceu por nós. Nós somos chamados para exatamente sofrermos neste mundo. Nota, né? Fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então, nota que nós somos aqui, né, na responsabilidade de sofrermos, porque nós, como crentes em Jesus Cristo, que zelamos por esta verdade, nós não vamos ser muito popular, nem na sociedade, nem no meio de outras religiões que faz as coisas da maneira deles, como querem fazer, não é? Por isso que nós, os batistas, conservadores, nós sofrimos. Eu estou falando isso para chegar em toda parte. Eu sei que vai lá para o Costa de Bênção, lá tem outros pregadores, tem muita gente que pode também assistir. Por isso é que eu quero falar esta verdade, que nós não somos muito populares no meio desse povo, porque eles pregam o que pensam, o que acham, eles sempre estão dando um jeitinho, e muita gente está lá. Mas eu quero mostrar para você essa verdade da palavra de Deus, como o apóstolo João escrevendo, 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Cheio de gazarra, cheio de piadas, cheio de lorotas para cima e para baixo, com trajes imorais, não é? Jesus talvez com a bermuda no meio do mundo, talvez com a camiseta assim, talvez com um boné com o bico para trás. Será que era assim que Jesus andava? Será que ele andava cheio nas farras assim? Então, nós temos consciência, pelo Espírito de Deus em nós, que nos esclarece que como era o caminhar do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos. Por que alguém diz: eu sou crente, a minha vida está assim, eu sou crente e meus filhos não obedecem, eu sou crente, mas a minha família está desmantelada, eu sou crente? Isso é nada. Você pode dizer: eu sou crente, mas você não está seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está aceitando a dor, você não está aceitando o sofrimento, aquilo que vem para lhe provar, para testar, você não está suportando, você está gritando, os seus filhos veem você gritar, sua esposa vê você em desespero. Então, como é que um lar desse vai ter prosseguimento para ser uma bênção? Porque aqui está dizendo: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos pensar junto? Um segundo, pensa comigo, como era que Jesus andava? Vamos pensar junto, porque nós estamos falando de santificação. Eu não estou aqui para falar aqui de lorotas do mundo, para chegar ao ponto, para poder mostrar, não. Eu quero chamar a atenção de todo o povo de Deus, é que você refletir como era que Jesus andava. Jesus andava por aí desfilando com aquele bermudão, né? Com aquela camiseta, com aquele boné de bico para trás, todo cheio de... Não, ele trajava decente, ele andava decente, ele tinha uma vida de honestidade, ele não tentava enganar ninguém, ele era sério na sua caminhada, e a Bíblia está dizendo que, se eu digo que estou nele, eu tenho que andar como ele andou. Por isto, é que a nossa luta, nosso trabalho nesse mundo,
é tentar passar para as pessoas como é a vida de um crente. Às vezes a gente vai falar para uma pessoa não crente: olha, Jesus Cristo, Ele morreu por você, para lhe salvar. Mas para quê? Para você ter uma vida maravilhosa, uma vida na presença dEle, para você ser uma pessoa agora diferente, uma nova criatura. Ah, mas os crentes lá que moram em vizinho da minha casa, era tudo desmantelado. Sim, meu amigo, eu sei que muita gente fala essas coisas, mas eu não estou falando do crente que mora perto da sua casa, do crente A, do crente B, não. Eu estou dizendo, quero isso ficar bem claro, que está dizendo que aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. É isso que eu estou falando. Essa é a palavra que Deus está me dando nessa noite, para você ter cuidado. Porque, meus irmãos, não adianta eu dizer, tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, e a minha vida não passa de um lixo perante a sociedade. Não passa de um lixo perante a sociedade. Sou criticado. O jovem criticado é uma coisa absurda. Um adolescente por onde passa, isso aí é crente. Qual é a igreja dessa pessoa? Né? Isso é doloroso, isso é triste. Porque não aprende sobre a santificação. Cristo derramou seu sangue inocente, para que nós sejamos diferentes. É isso, a diferença é a nossa vida. Eu não preciso aqui estar fazendo aqui o discurso com uma coisa, não. Eu estou mostrando a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre santo, sobre santificação, que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. É importante que quando um crente sai do seu lar, que vai andando na rua, às vezes as pessoas nem conhecem a pessoa, mas a visão é diferente. Essa pessoa aí, ele é um crente. Mas quando a gente sai até falando que sou crente, eu sou criticado. Crente? Crente, as pessoas vão logo uma careta. Não é? Por isso é que eu digo, ó, quem ama a Jesus, segue Jesus. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele. Mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu trabalho de vigia, eu trabalho de segurança, eu sou policial, eu sou do exército. E daí? Aí é que é bom esses locais para me mostrar que eu sigo Jesus Cristo. Porque essas pessoas vão ver a minha vida e vão se interessar, saber por que eu sou desse jeito. É interessante. Eu vi em 72, contar esse exemplo aqui bem rápido, um homem, um irmão, dando um testemunho lá em Bela Vista, na igreja lá, ele, um homem lá de Rio de Janeiro, e ele tinha 3 amigos que eram uma coisa, para beber na casa dele, e às vezes eles iam na casa de outro amigo, botava, a mulher botava eles para correr. Mas na casa desse camarada, a esposa era diferente. Eles chegavam lá, ela preparava alguma coisa para eles comer, e passava o dia bebendo, e ela trazendo comer para eles, né, aquela coisa lá. Quando foi um determinado dia, um deles perguntou: ô senhora, por que a senhora é diferente? Onde a gente chega, a esposa dos nossos amigos bota a gente para correr, e a senhora trata tão bem a gente aqui na sua casa. Por quê? Qual é o segredo? Ela diz: porque eu sirvo a meu Senhor Jesus Cristo, e Ele não deixa que eu fazer a coisa ruim para ninguém. Eu aprendi com Ele a fazer a coisa boa para as pessoas. Isso é mesmo. Aí naquele dia, chamou parar a bebida, eles foram para casa e disse: hoje à noite nós vamos para o culto na sua igreja. E eles foram ao culto na igreja dela, e eles aceitaram Jesus Cristo. E ali agora eram 4 crentes, e ele dando esse testemunho aí na igreja lá em Bela Vista. Por quê? Ele disse: aquela senhora não sabia que estava fazendo um grande benefício para ganhar a alma da gente para Cristo, mas ela estava fazendo a coisa certa, como era uma crente em Jesus. Então por isso é que eu quero dizer isto, meus irmãos: seguir e andar nos passos de Jesus, né?
né, tentando ser mais próximo do Senhor. Quanto mais, né, mais para ser mais obediente aos seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos, atitudes, para agradar a Jesus. É isto. Precisamos. Olha, não é uma coisa que a pessoa faz obrigado, não, eu vou deixar de beber, eu vou deixar não sei o que, eu vou deixar, às vezes a pessoa não bebe, mas eu sou um crente, mas ele não tem aquela dedicação. Se dedicar ao Senhor não é simplesmente só deixar de fazer algo, não. Você vai deixar de fazer coisas erradas, por quê? Porque você ama o Senhor e você agora tem uma vida transformada, não é? Porque para muitas pessoas também significa abrir mão até de bens materiais, precisa. Mas às vezes o crente, eu sou crente, começa a subir da vida, aí começa a comprar carro de luxo para passear, aí na hora do culto está passeando, na hora da coisa porque eu estou estressado, aí tem que passar fim de semana fora, e Deus fica lá, esperando. Cadê? Por quê? Porque é uma pessoa que ainda não conhece o que é ter dedicação ao Senhor. Às vezes conhece até a Bíblia toda, mas não conhece o dono da Bíblia. Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós começarmos a pensar sobre isto. Quem está nele, quem diz que está nele, então deve andar como ele andou. Pensa como era que Jesus andava. Só pensa e você vai ver isso perfeitamente, como era que Jesus Cristo andava, não é? Eu às vezes fico pensando que as pessoas até se alegram por ser um crente em Jesus Cristo, se alegram, mas de repente bate tudo fora. Quando nós estamos às vezes desempregados, estamos passando dificuldades, até que a gente chega perto do Senhor, mas depois que melhora, afasta. Isto é uma coisa normal, as pessoas caem fora. Mas olha, uma coisa que nós aqui paramos na semana passada aqui, onde eu deixei aqui, em 2 Timóteo 2, eu quero reler hoje as passagens da palavra de Deus, porque olha, irmãos, quando eu estou orando pela igreja do Senhor Jesus, o que eu peço ao meu Deus é que as pessoas se conscientizem que são pessoas escolhidas de Deus, que são pessoas agora que têm um novo coração, que têm agora o Espírito Santo de Deus, que agora são pessoas que lutam contra o pecado neste mundo. Então, eu fico pedindo a Deus que o Senhor ajudar, que essas pessoas terem consciência disto. E meus irmãos, muita gente não se preocupa a pedir: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, Senhor, me enche do teu poder, me enche da tua graça, mas ninguém pede. Você nunca encontrou no Novo Testamento, nos Evangelhos, alguém pedindo perdão ao Senhor, né? Não pede. Olha, nesses 2 versículos, 3 que eu quero ler aqui, reler, que nós lemos quarta-feira passada, porque é o assunto que eu estou falando. Meus irmãos, por que tem casais que os filhos não... que os filhos não obedecem a pai e mãe, não obedecem a ninguém? Por quê? Porque são criadas de qualquer maneira. Olha, só pensa uma coisa: um lar santo, às vezes a pessoa diz: fulano é criado num lar perfeito, um lar
crente, mas vamos olhar se esses filhos são realmente criados na palavra de Deus. Às vezes o homem diz: eu não tenho tempo para ler, eu saio muito cedo, eu chego cansado, e aí fica a família debandando. Mais tarde até a esposa cai fora da palavra de Deus. Mas olha, uma coisa que nos consola, meus irmãos, nesses versículos aqui que eu quero ler, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa importante, olha que coisa importante que nós podemos ver aqui, não é? E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Você está entendendo isto, não é? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que é? Deus conhece os que são seus, porque a vida dos que são do Senhor são diferentes. Eu acho que a pessoa que está ligando aqui para a irmã Leninha, talvez é a pessoa que não está assistindo a mensagem, porque está ligando, tentando um pouco aqui atrapalhar. Mas tudo bem, o nosso diácono dá o jeito aqui, não é? Porque alguém está ligando, é o celular da irmã Leninha que a gente grava aqui, mas tudo bem. Mas olha, escuta bem, né? Porque Deus conhece, você conhece seus filhos. Um pai de família, ele conhece seus filhos muito bem, não é? E Deus, nosso Deus conhece, porque nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. É isso que a palavra de Deus fala, que nós somos da família de Deus, e Ele conhece quem são da sua família ou não. Não adianta alguém se apresentar como sábio, como, sei lá, com coisas, mas Deus conhece. Não adianta, alguém pode enganar o pastor, pode enganar o vizinho, pode enganar alguém, mas Deus conhece profundamente os que são seus. No versículo 20 diz: ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de barro, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Então, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra e santificado. Nota bem, as pessoas ignoram a palavra santificar. Então, quando a pessoa, que está dizendo aqui, se purificar destas coisas, separar mesmo de verdade, será um vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Por isso que muita gente se queixa, porque não tem progresso na vida. Desculpe, aqui não pode dar. Por isso, meus amados irmãos, povo de Deus, eu quero falar para todo o povo de Deus que está nos ouvindo: tenha esse cuidado, zelar pela coisa santa de Deus. Nós notamos uma coisa: como o pecado nos culpou e nos sujou, na nossa natureza, Foi isso que o pecado fez com a gente. Ele nos culpou, ele nos sujou. Deus, por Cristo na salvação, nos justificou, tirando a culpa e nos adotando, e edificar e eficializando, porque a língua não quis soltar a palavra, oficializando nossa posição de filho, e nos santifica
nos dando uma natureza santa. É isto que Deus faz na nossa vida. Por isso, irmão, não vamos perder tempo. Eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20, às vezes perdendo tempo, porque a vida ainda está mais para o mundo do que para Deus. Deus não é tolo, Ele conhece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se você quer, escreva aí, note esse versículo. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você entendeu? Porque, vou reler para você entender mais, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom de justiça, reinarão, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 6,19 diz assim: Paulo está dizendo uma coisa interessante para todos nós. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, nota que a coisa importante que a palavra de Deus está dizendo, que nós apresentávamos nossos membros para a perdição, era na prostituição, a nossa língua para detratar mal dos outros, falar coisas que não é para falar coisas que depois, oh meu Deus, me perdoe, eu não queria dizer isso. Então muitas coisas assim, porque nossos membros eram apresentados para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque a justiça tira a nossa culpa, nossa culpa legal diante de Deus. A adoção nos dá uma relação familiar. A santificação nos faz andar moralmente limpos diante de Deus e dos homens. É isto. A santificação é o que nos ajuda a nós demonstrarmos, perante este mundo, perante a igreja, perante as pessoas que nos cercam no colégio, na faculdade, na empresa, em toda parte. É isso que ela faz, mostrar que nós somos realmente pessoas diferentes, somos pessoas que lutamos para as coisas de Deus. Porque, olha, isso é muito interessante, Na explicação, recebemos o título da inocência. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a Bíblia diz que os nossos pecados Deus jogou para trás. Tem outra parte que diz que Deus jogou lá no fundo do mar, e agora nós nos tornamos como inocente, como que nunca pecou. É inocente, porque o Senhor considerou isso agora na nossa vida. A adoção é dado o título da nossa herança. Na santificação somos feitos capazes de desfrutar, usufruir daquela herança lá no céu. Então, por isso que Paulo diz uma coisa que serve para nós: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, meus amados irmãos, é isto que agora, como nós antes, nós tínhamos nossos membros que eram para prestar serviço para Satanás, era no pecado, usado para o pecado, quando nós estávamos prestando serviço para o próprio Satanás. Mas agora em Cristo,
Nós temos nossos membros agora para servir a justiça de Deus, para sermos agora pessoas separadas totalmente, não é? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele. Nota essa expressão, irmão, que coisa maravilhosa que não pode sair da nossa mente e do nosso coração. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isto, pensa nisto, não é? Vós sois dele. Nós agora temos essa tranquilidade. Nós somos de Deus em Jesus Cristo, o qual para nós, Jesus, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, né? Tudo isso nós somos feitos para o Senhor. Nós fomos justificados, né? E feita a santificação e redenção. E capítulo 6, versículo 11 de 1 aos Coríntios diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, para haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena nós termos esta confiança em Deus, porque a palavra de Deus diz: e será que nós ainda não cometemos deslize? Será que ainda alguém não tem uma raiva, está numa fila e alguém entra na frente lá e às vezes a pessoa fica lá? Claro, isso nos irrita, muitas coisas nos irritam neste mundo, claro, mas a palavra de Deus deixa bem claro. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É essa a confiança que nós temos no nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós vemos que quando nós éramos do mundo, nós só procurava fazer coisas ruins e para nós era uma alegria. Nós ficávamos muito felizes quando estavam fazendo a desordem, quando estavam fazendo alguém chorar, quando estávamos praticando coisas terríveis. Para nós era alegria. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, agora nós somos diferentes. A palavra de Deus nos mostra claramente, né, que a nossa conduta, né, ela opera em nós uma capacidade para adorar Deus corretamente e nos qualifica para gozar o céu. Então, isto agora na nossa vida, a santificação causa isso. A santificação faz que sejamos feitos santos, né? Santos na natureza, quando na prática segundo a imagem de Cristo. A palavra de Deus nos deixa claro uma coisa tão importante, irmãos. Eu às vezes até já tenho chorado quando eu vejo pessoas dizendo ser crente, às vezes até pregam, mas faz a coisa de Deus tão banal, que parece às vezes pior do que uma pessoa que ainda nunca confessou Jesus Cristo. Porque tem pessoas que nunca conheceu Deus, nunca fez decisão, mas eles têm um determinado temor. Eles têm um temor de qualquer maneira. Mas às vezes a pessoa conhece o Senhor, ele é salvo, uma pessoa salva por Cristo, mas não tem aquele respeito pela coisa de Deus. Acha que porque eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, tem meu nome no rol de membro, o pastor diz que meu nome está escrito no livro da vida, pronto. Quer dizer, vai fazer
qualquer coisa que venha contrariar o coração de Deus e também os que estão em volta, né? Principalmente eu penso logo na família. Nota uma coisa que eu quero mostrar, de Romanos capítulo 8. Ora, irmãos, esses versículos são muito importantes na nossa vida. E eu vou pedir, em nome de Jesus Cristo, pensa nessa passagem da Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, vamos isso notar bem nessa expressão. O que está dizendo por quê? Os que antes conheceu Deus, antes, quando Ele nos conheceu, Ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você já imaginou? Por isso é que nós estamos falando sobre uma vida de santo, a santificação na nossa vida. Por quê? Deus trabalha na nossa vida para ficarmos semelhantes a seu Filho, a glorioso, e igualmente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que fazer tão banal a nossa vida? Sempre nós estamos de tintim para aqui, conversar para ali, conversar para lá, quando nós não estamos andando assim como Jesus Cristo andou. Nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus, seguir os passos do Senhor. Então nossa vida não tem sentido. Meus amados irmãos e irmãs, todo o povo de Deus, nossos jovens adolescentes, Deus trabalha para fazer a nossa aparência quando o seu Filho Jesus Cristo. Senão não tem nenhum valor dizer eu sou um crente, não tem nenhum valor. Que também os predestinou para ser conforme, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aí ele diz: o que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É um processo muito importante, mas dá pena. A gente chora para ver as pessoas banalizarem a sua fé, a sua crença, dando ouvido a outras vozes. Não, o pastor não diz coisa certa, eu não acredito, e banalizando as coisas, depois está sofrendo uma família, um lar completamente desestruturado e não sabe por quê. Porque tem procurado água em outras cisternas rotas, como diz a Bíblia. Não procura esta água viva no Senhor, não é? E aos que predestinou, a esses também chamou. Não é qualquer, meus irmãos, não é qualquer um por aí, mas é os que Ele chamou, é os que andam como Jesus andou, é os que estão andando aqui neste mundo como Jesus andou, é os que estão seguindo as pisadas do Senhor Jesus, que onde você chegar as pessoas podem notar a diferença. A santificação é tão, às vezes é imediata, quando nós aceitamos Jesus, e depois é o processo do dia a dia, mas que é importante a nossa santificação. Por isso, meus amados irmãos, tenha muito cuidado. Então, se você pode crer nessa palavra, aceitando Jesus Cristo, nós vemos a coisa que é tão importante, quando diz Tito capítulo 1, versículo 15 e 16,
na carta de Paulo a Tito. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo próprio coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e seu coração rebelde pinta assim tudo o que vê, tudo o que ela vê e ouve. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas só de ver o modo como procedem, já se sabe que não são corruptas, desobedientes e imprestáveis para fazer qualquer coisa boa. Às vezes, irmãos, a pessoa gosta de contar lorota, anedotas, coisas tolas. Às vezes é pessoa desonesta neste mundo, não é? Alegam que conhece a Deus, mas só em a gente ver o modo como se comporta, o modo como está andando, como está trajando, como está vivendo, tudo isso demonstra que Deus conhece os que são seus. Por isso, meus amados irmãos, siga esta palavra e o Senhor garante a você que você tem essa bênção na sua vida. Como o Senhor Jesus disse, na verdade te digo, que se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhe digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Por isto, Deus continue abençoando a sua vida. Pensa nisto, andar como Jesus andou, seguir os passos do Senhor. Não somente dizer eu sou um crente, vale. Não, o que vale é se a sua vida conta na presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês e dê um resto de noite maravilhosa e continue, meus amados irmãos, nesse processo da santificação na sua vida, e você vai ter um lar feliz, você vai ter filhos obedientes, você vai ter paz no coração, os seus vizinhos vão ver você diferente. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa todo o teu povo, nos enche do teu Espírito Santo da tua graça. Em nome de Cristo eu peço, Senhor, e agradeço. Amém, Jesus.